Boa noite, boa noite. Boa noite, galera que tá chegando. Desculpa o atraso aí, estamos 10 minutinhos atrasados aí. Hoje estaremos falando um pouco sobre o direito da mulher, principalmente no que tange a política, né? Estaremos falando um pouco sobre chapa-fraude. Eu queria começar dizendo que eu sou até suspeito para falar de mulher, porque tive uma mãe maravilhosa, tenho irmãs maravilhosas que são pilares para mim, pilares da minha reviravolta, né? Então eu sou suspeito para estar aqui hoje para defender a mulher, para estar aqui hoje para defender os direitos da mulher. Eu vou estar falando um pouco, vou até um certo ponto de uma lei, vou falar um pouquinho para não ficar uma coisa assim muito técnica, não ficar uma coisa chata. Então a gente vai estar falando um pouco e depois acertando um pouco sobre, né? Eu queria falar um pouco sobre os direitos políticos das mulheres. Aguardando entrar mais alguém na sala aí pra gente poder começar a falar, né? Boa noite para quem tá chegando. Boa noite, Larissa. Ô, Nórcia! Boa noite, Nórcia. Nórcia é meu companheirão aí de curso de Direito. Larissa, minha amiga, boa noite. Boa noite, Sônia. Vamos chegando, galera, vamos chegando. Serginho chegando aí também, boa noite, Serginho. Parabéns, Serginho, parabéns pela excelente votação que teve aí. Parceiro, companheiro de partido, né? Desejo a você, Sérgio, sucesso. Você é um cara cabeça, mente aberta, é um cara que eu admiro muito. Boa noite, César, meu amigão. Diogo César, meu amigo. Israel Borba, Raé, Marcinha Mourão, família querida, né? Boa noite pra vocês. Boa noite, Elisângela. Boa noite. Pessoal, vou discorrer uns 2 minutinhos de fala, daí depois a gente vai parando, vai falando, vou tentando responder uma coisa ou outra, tá? Bom, vou falar sobre o direito político das mulheres. Vou dar uma discorridinha aqui. Os direitos das mulheres são inegavelmente categoria dos direitos humanos, repousando solenemente nos principais tratados internacionais ratificados pelo Brasil. E não obstante o reconhecimento desses direitos, chama a atenção a subrepresentação feminina nas casas legislativas brasileiras, a despeito de representarem a maioria da população e do eleitorado. Ou seja, nós temos aí grande parte da população composta por mulheres e poucas delas nos representam, né? Em âmbito tanto de legislativo como de judiciário. Nós temos que crescer muito, desenvolver muito. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma lei que já é de 1997 e essa lei, no desenrolar dos anos, ela está ganhando força, né? Mas eu não poderia dizer ainda que ela ganhou eficácia. Com vistas a fomentar a participação feminina na política e mudar esse quadro, o legislador ordinário instituiu as chamadas cotas de gênero. Nas listas de candidatas, né, de candidaturas, o vereador e vereadores, deputado estadual, deputado federal, foi instituída uma cota, um coeficiente, né, uma cota de 30%, chamada cota de gênero. Então esse 30% da cota, ela está instituída desde 1997. Ocorre que desde a implementação, o quadro pouco se alterou no Brasil. Continua sendo um dos piores países do mundo tendo representação feminina no parlamento. Chamando atenção para casos de fraude perpetuados pelos próprios partidos políticos, com o fim de manter o status quo
da hegemonia masculina na elite da política. Então, o que é o status quo? Às vezes a pessoa que é já mais familiarizada com o direito sabe o que eu estou querendo dizer, que é permanecer o homem com a hegemonia. Então, hoje eu estou aqui em defesa disso, em defesa da mulher, de ter que esse 30%, no meu ponto de vista, dentro da minha subjetividade, já é algo que, pô, para um país que fala em democracia, fala em busca de igualdade, você falar em 30% para a mulher, já é algo errôneo. Já é algo que foge daquilo que a Constituição pede, que o direito de igualdade pede, sendo que esse 30% já não está sendo respeitado. Então, esses casos de fraude perpetuados pelos próprios partidos políticos, com o finto de manter o status quo, ele vem já, mesmo a lei sendo de 97, ele vem aí, ainda no decorrer dos anos, ele vem muito forte, né? Então eu queria falar um pouco também dos importantes avanços jurisprudenciais promovidos pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal Superior Eleitoral, né, por intermédio de decisões judiciais de vanguarda sobre o tema, seja na implementação das políticas públicas de fomento à participação política da mulher, seja na imposição de penalidades gravíssimas, cassação de chapa, aos partidos que fraudarem a observância obrigatória da cota de gênero, a exemplo de cassação de mandato eletivo e anulação de votos obtidos. Mas é tão bonita a teoria, quando a gente fala dessa questão de cassação de voto, de chapa, de mandato eletivo. Mas durante o meu curso de Direito, eu sempre via isso como teoria linda. O direito é lindo na teoria, mas a importância de ter eficácia nas leis. Eficácia nas leis. Então nós estamos aqui hoje, como eu vinha falando já durante a campanha política, tudo, que é muito legal a gente começar a varrer o quintal de casa. Então, em âmbito nacional, hoje eu ouvi uma pessoa falando, Carnal, mas não adianta falar porque os deputados fizeram isso, porque ninguém caça a chapa de ninguém, porque o importante é a gente começar dentro do município, é o quintal de casa. Vamos estar falando sobre isso sim, porque, salvo engano, dentro da cidade de Jacarezinho, salvo engano, foram três partidos aí, 3 chapas que tiveram mulheres com 0 voto, né? Então, partindo dessa premissa, temos que exigir também a distribuição igualitária de verbas. Isso somando com essa presença obrigatória das mulheres em direções de agremiações partidárias. A igualdade entre homens e mulheres, ela já vem sendo dita, teoricamente. Mas vamos levar isso para a prática. Vamos dar o direito igual para a mulher. Né? Como diz, às vezes, essas frases feitas de Facebook, né? Lugar de mulher é onde ela quiser. Né? Então, eu queria falar sobre a palavra fraude, a questão da prática nada republicana por parte dos partidos políticos para eximirem de suas obrigações em relação ao processo inclusivo de participação feminina. No processo eleitoral, apresentado candidaturas de mulheres que não participam de fato do pleito. Assim, para ter a possibilidade de concorrer nas eleições proporcionais, os partidos lançam candidaturas femininas, laranjas, apenas para atingir formalmente a cota de gênero. Então, muitos partidos estão aí lançando candidaturas femininas apenas para atingir essa cota de gênero. Então, ou seja, né, a mulher mais uma vez está sendo lesada do seu direito. Aí poderiam fazer a seguinte pergunta para mim. Carlos, mas às vezes a mulher não é conivente? Às vezes ela não está sabendo disso? Carlos, às vezes a mulher não está sendo uma troca de favor, às vezes, vamos pôr aqui um exemplo esdrúxulo, às vezes tem um filho que trabalha lá, que o candidato tal arrumou um emprego para ele, às vezes não é por isso, por uma troca de favor ou por uma obrigação moral, não sei se isso é uma obrigação moral, mas o que eu quero dizer com tudo isso, se ela está conivente, ou se ela for obrigada a estar lá, ou se ela nem está sabendo, que isso não é o mérito da questão.
o mérito da questão é que a chapa é fraude. Que há raposas velhas, que há pessoas acima dessas mulheres que sabem o que estão fazendo. Que sabem da ilegalidade que estão cometendo. Do ato ilícito que estão cometendo. E agora eu vou começar a entrar um pouco mais na questão da lei, né? Falar um pouco sobre a lei, sobre o que alguns ministros, alguns doutrinadores, alguns legisladores falam sobre o assunto, né? Para reverter um cenário de desigualdade crônica e de causas complexas, passou a ser interpretado como resultado de conduta dos partidos isso. Então a gente vai ter que mudar muito isso aí. Contrário às finalidades das cotas de gênero, ou seja, à margem de qualquer previsão normativa específica que ordenasse aos partidos que investissem nas candidatas e empenhassem em elegê-las, o atendimento formal à determinação legal de lançar ao menos 30% de candidatas foi colocado sob suspeita, até as eleições de 2008. Ou seja, de 97 a 2008, era só balela. Era só no papel, né? E até as eleições de 2008, bastava reservar as vagas femininas, sem a obrigatoriedade de ter que efetuar o requerimento de registro de candidatura. Então, para você ver que o tempo vai passando, e aos poucos as coisas vão melhorando. Não que tenha eficácia. Então já havia candidaturas com 0 voto até ali, até 2008. Nas eleições de 2012, porém, com a obrigatoriedade dos registros das candidaturas, em 2012 já algo melhorou. Já houve obrigatoriedade das candidaturas. Então, com o registro em 2012, porém, com a obrigatoriedade dos registros das candidaturas, houve um aumento exponencial do número de candidatas femininas com votação zerada. Aí que entra as candidatas laranjas, né? Então, ou seja, volto lá naquela história do status quo, que vão continuar mantendo a hegemonia masculina, usando de mulheres para colocar ali, para poder concorrer ao pleito, mas na verdade, 0 votos. Numa dessas oportunidades, o número de mulheres com 0 voto era mais de 6 vezes superior à dos homens. Idêntico ao cenário foi experimentado nas eleições municipais de 2016. Revelado o registro meramente formal dessas candidaturas. De certo que a ausência de votos apresenta-se como um fator indiciário da fraude no registro dessas candidaturas, sendo indispensável que confirme prática nociva ao espírito da lei, qual seja, promover a participação feminina na política. Vamos aí pegando forte mais uma vez na fraude, né? Destarte, né? Assim sendo, adoção das candidaturas laranjas, evidenciando de qualquer modo as dificuldades enfrentadas pelas mulheres para viabilizarem como candidatas. O cenário deve inclusive ter ajuizamento de diversas ações eleitorais, notadamente pelo Ministério Público Eleitoral, alegando fraude e abuso nas candidaturas. O Ministério Público Eleitoral, desde 2010, insiste, veja bem, desde 2010, insiste na tese de que tal engenharia configura fraude. Então, começaram a bater na tecla mais forte a respeito da fraude a partir de 2010. A lei foi feita em 97. Em 2008 já houve um avanço. Em 2012, a obrigatoriedade dos registros das candidaturas. Mas em 2010 algo já estava acontecendo a respeito. Em 2010 já tinha algo acontecendo. Então, o que ocorreu? Faz-se misto esclarecer o conceito de fraude no âmbito do direito eleitoral, para, após se analisar os móveis processuais aptos a sindicar a ocorrência dessa conduta ilícita, bem como as consequências jurídicas de sua configuração, eu queria citar aqui o José Jairo Gomes, citar um pouquinho do que ele fala aqui, que a fraude implica na frustração do sentido e a finalidade da norma jurídica pelo uso da artimanha astúcia, artifício ardil. Aparentemente, age-se em harmonia com o direito. Veja bem, eu vou repetir. Aparentemente, age-se em harmonia com o direito, mas o efeito visado e, por vezes, alcançado, o contraria.
A fraude tem sempre em vista distorcer regras e princípios do direito. A Constituição Federal de 1988 e a legislação infraconstitucional apresentam algumas disposições normativas referentes ao Instituto da Fraude Eleitoral. A norma esculpida no artigo 14, parágrafo 10 da Constituição Federal de 1988 preconiza que a fraude constitui um objeto da causa de pedir da ação de impugnação do mandato eletivo. Então, aqui quem fala é um baita de um doutrinador, né? Ele cita muito bem que, às vezes, a fraude ela vem com uma roupagem de amiga da lei, né? Ela vem disfarçada de lícita, né? Ela vem disfarçada de lícita. Ela não tem aquela coisa pejorativa de fraude, né? Então, às vezes, ela vem muito disfarçada. Eu vou ler mais um pouquinho aqui, uma parte aqui. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral. Preste bem atenção nessa parte, eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Porque o que ocorre? Depois de um novo entendimento do STF, existe antes, durante e após esse novo entendimento. Então, a partir desse novo entendimento, que agora, foi há pouco, teve agora julgamentos de 2015, de 2016, que ampliou o entendimento da questão de fraude. Então, essa ampliação que deu, eu vou ler algo agora para vocês aqui, diz respeito a isso. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Procedimento eletivo. A fraude apresenta-se como todo ato, ainda que formalisticamente perfeito, engendrado com o fim de afetar a normalidade e a legitimidade do pleito. Então é o lobinho com pele de ovelha, né? Então eu salvo engano, dentro de Jacarezinho teve 3 partidos, 3 chapas aí, que teve candidatas com 0 voto. Como eu já disse na minha fala, eu não sei o porquê que aquelas mulheres estavam lá. Se foram obrigadas, se foram induzidas, se foram coniventes. Mas o mérito da questão é, a chapa é fraudulenta. E até onde eu sei, tem candidatas em Jacarezinho que são suplentes. Que justiça seja feita, né? Que bom seria que tivesse eficácia essa lei e que essa vaga fosse dada para uma candidata suplente, para uma mulher ocupar uma cadeira. Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Mas isso seria muito legal. No quintal de casa, ver a justiça acontecendo. Porque eu fiz durante tempos aí que eu tinha que pagar horas para a faculdade, tempos que eu tive que fazer estágios. Eu estive, muitas das vezes, com companheiros do MP, do Judiciário, nesses âmbitos aos quais as pessoas são sérias. Pessoas de boas índoles, pessoas sérias. Só que para o MP político, para o juiz político, o juiz eleitoral, né? Vou usar a palavra correta aqui, o MP eleitoral, o juiz eleitoral, ele tem que tomar ciência. O juiz está lá inerte, a gente tem que mover o juiz. Então, temos que outros partidos ou os próprios candidatos suplentes entrar com requerimento. Vou falar agora na próxima fala, vou estar falando sobre qual ação que cabe, né? Mas temos que fazer o pessoal lá de cima sair da inércia, porque é o dever nosso, através de um requerimento, de uma ação, é movimentar o pessoal lá, para eles tomar conhecimento do que está acontecendo. Eu não estou conseguindo agora responder o pessoal do chat, depois vou estar respondendo um por um, porque acho de extrema importância, a gente está trocando ideias, a gente está conversando, o meu equipamento aqui é muito pequeno, não dá para mim estar lendo tudo e respondendo, eu queria estar com o netbook aqui, mas estava sem áudio, por isso que eu atrasei um pouquinho, mas depois eu vou estar respondendo um por um, né? E pessoal, vamos arrumar a casa, vamos arrumar o quintal de casa,
Nós não temos força para âmbito nacional, para questão federal, estadual, mas dentro do município, galera. Mulherada, feministas, minhas amigas feministas. Pô, vamos para cima, pô. Candidatos suplentes aí é direito adquirido, pô. Vamos buscar esse direito e vamos fazer essa lei ter eficácia. Eu sei do tamanho do comprometimento e da seriedade das pessoas que estão lá em cima, só esperando vocês entrar com o pedido, com o requerimento, mover uma ação. Vamos conversar sobre, vamos arrumar uma casinha. Eu não estou aqui citando o nome de candidato, eu tenho amizade com todo mundo, eu não tenho inimizade com ninguém. Eu estou aqui clamando justiça, estou aqui clamando pelo que é certo. Eu queria falar mais um pouquinho aqui para chegar na lei, né? Fraude eleitoral consiste em todo ato que tenha como finalidade alterar a normalidade e a legitimidade do pleito por meio do emprego de meio ardil caracterizado. Foi somente em 2015, em um julgamento, que o TSE conferiu interpretação ampliativa do conceito da fraude para englobar todas as situações que, porventura, venha a alterar a normalidade e a legitimidade das eleições, inclusive fraude à lei. O TSE, então, ampliou o espectro temporal para se indicar a ocorrência de fraude para antes, durante e após. É aquilo que eu já havia dito. Antes, durante e após o processo de votação, bem como ampliou as hipóteses de incidências aptas a desafiar o ajuizamento de ação. Seus ilícitos típicos são, pois, condutas contrárias às regras de mandato. Os ilícitos atípicos seriam condutas contrárias a princípios de mandato. Veja bem, eu vou repetir essa. Seus ilícitos típicos são, pois, condutas contrárias às regras de mandato. Os ilícitos atípicos seriam condutas contrárias aos princípios de mandato. É dizer, utiliza-se uma norma jurídica para lograr fins contrários. Veja bem, para lograr fins contrários ao ordenamento jurídico. O raciocínio de Dias Toffoli segue no mesmo sentido. Importante distinção que se impõe é a decorrente entre fraude à lei e a fraude ao direito, aos princípios e fontes que orientam o sistema jurídico eleitoral, pois a fraude não se efetiva pela contrariedade direta à letra da lei, mas através da lei. É o caso típico da chamada fraude à lei, em que a palavra fraude, evidentemente, não tem nenhum sentido pejorativo de intencionalidade, mas significa pura e simplesmente a frustração do objetivo normativo. Olha que lindo isso, né? Que lindo na teoria, né, mano? Que torne-se eficaz essa lei, né? Coisa mais linda do mundo ler isso aqui, pô. Evidentemente não tem nenhum sentido pejorativo de intencionalidade, mas significa pura e simplesmente a frustração do objetivo normativo. Na violação do percentual de candidatura de gênero, exigido no parágrafo 3º do artigo 10 da Lei 9.504 de 97, cabe destacar que essa compreensão do conceito de fraude para efeito do cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo não encerra em si interpretação extensiva, mas o mero reconhecimento de que onde o Constituinte não distinguiu, não cabe ao legislador ordinário ou ao intérprete distinguir para efeito de reduzir o alcance do comando constitucional. Ademais, a interpretação do dispositivo constitucional também deve considerar a existência das demais regras e princípios contidos no corpo da Constituição, de forma a permitir a harmonização das hipóteses de cabimento da AIME, a ação de impugnação de mandato eletivo, com os fins lídimos de eleição que reflitam a vontade. Veja bem, que reflitam a vontade popular, livres de qualquer influências ilegítimas, tais como consta do parágrafo 9 do artigo 14 da Constituição Federal, autêntico vetor interpretativo no que toca às ações eleitorais. Nesse aspecto, as alegações de fraude à lei
nas quais se aponta que determina a regra foi atendida a partir de suposto engodo praticado pela agremiação política. Não podem ter a sua análise extirpada do âmbito da ação de impugnação de mandato eletivo. Desculpa assim se eu tô meio aceleradão, tô com medo de ficar muito prolixa a minha fala, de demorar demais, mas assim de coisinhas para ler aqui, no máximo é 10 minutos de leitura, para depois a gente poder estar dando uma olhada aqui, batendo um papo também, né? Segundo Gomes, né, que foi a virada que eu já tinha dito que deu após 2015, eu queria falar um pouco que Gomes diz assim, a virada jurisprudencial, segundo Gomes, foi festejada pela doutrina, como um novo entendimento pretoriano firmado pela Corte Superior Eleitoral. Assevera que, doravante a ação impugnatória de mandato pode fundar-se em todas as situações em que a normalidade das leis e a legitimidade do mandato eletivo são afetadas por ações fraudulentas, é induvidoso que o mero registro de candidaturas, veja bem, pessoal, é induvidoso que o mero registro de candidaturas, sem que as mesmas participem efetivamente do processo eleitoral, com o fito exclusivo de garantir a eleição dos candidatos homens, a pretexto de cumprir formalmente a letra da lei, viola através dela princípios que informam o ordenamento jurídico, tais como os princípios do pluralismo político e da igualdade material. Lindo, né? A lei é linda. A lei, ela é linda. Eu vou repetir. É induvidoso que o mero registro de candidatas sem as mesmas participem efetivamente do processo eleitoral com o fito exclusivo de garantir a eleição dos candidatos homens, a pretexto de cumprir formalmente a letra da lei, viola, através dela, princípios que informam o ordenamento jurídico, tais como os princípios do pluralismo político e da igualdade material. Então estamos diante aí de algo a ser visto, revisto, analisado com muito carinho aí pelo pessoal aí do MP eleitoral, né? Para que chegue até o juiz eleitoral e que nós possamos aí ver se há justiça. Eu acredito na justiça. Eu acredito também nas pessoas que estão lá incumbidas de agir em favor das mulheres desfavorecidas, para que essa lei se cumpra, para que as mulheres não sejam mais usadas como laranjas, e também para que haja algo, para que seja exemplo, que comece daqui. Não interessa aonde vai começar no Brasil, onde já tem alguns entendimentos que eu estive lendo hoje aqui, favoráveis, mas como eu já disse, que a medida seja pedagógica, para que na próxima eleição não ocorra mais isso. Que essas pessoas sejam sim punidas, que a chapa seja sim caçada. Porque nós temos que lutar com igualdade, paridade de armas. Eu vi dentro de uma eleição, eu vi candidatos, eu acho que talvez o candidato que menos teve voto dos que eu acompanhei, eu vi ele andando na cidade toda, ele ralando pra caramba. Então nós temos que, as meninas que eu vi trabalharam com muito afinco, as mulheres trabalharam com muito afinco. Então, como eu sempre dizia durante o curso, é tão linda a teoria, pena que muitas leis não têm eficácia. Não tem eficácia. Vamos começar a fazer a nossa parte, vamos procurar nossos direitos, vamos buscar que essa lei tenha eficácia. Tem mulheres aí que estão suplentes e merecem sim uma vaga porque lutaram justamente na eleição. Eu quero falar um pouco após o julgamento. Após o julgamento de um caso, em 2016, o TSE largou inclusive os meios processuais para aferir tal prática ilícita, possibilitando o manejo da ação de investigação judicial eleitoral, para apuração sobre a ótica do abuso de poder. No mesmo ano, estatui que toda fraude é um ato abusivo aos olhos do direito. Noutras palavras, para permitir que a fraude, a cota eleitoral de gênero, seja sindicada via ação, o TSE
consignou que a fraude é uma espécie do gênero abuso de poder. A teoria do abuso de poder se desenvolveu a partir da teoria do abuso de direito. Para a configuração do abuso de direito, é necessário o exercício de um direito subjetivo. É dizer, pressupõe uma ação prima facie permitida. Então é isso, gente. É muita coisa, né? Mas eu não quero ficar nessa coisa da techniquez aí, do juridiquez, que é complicado. Fica cansativo, fica exaustivo, né? Isso aí eu deixo para meus mestres lá, que eu vou apenas começar agora meu mestrado e logo vou poder falar com mais propriedade. Não é minha área, direito eleitoral. A gente ia fazer agora um curso aí que teve começo da pandemia, a OAB acabou que prorrogando, suspendendo o curso, não teve. Mas eu quero melhorar, me especializar mais nessa área, conhecer mais essa área. Mas a gente, como diziam meus professores, meus mestres, né? Nós temos aí um pouco do conhecimento, de saber onde procurar, a hermenêutica, né? Então a maneira de interpretar e tal. Então nós sabemos aonde. Então é isso que eu vou começar com muita humildade, procurar saber mais sobre o assunto. Porque, como já disse, quem sou eu na fila do pão, mas que tem algo de errado, isso aí qualquer leigo. Qualquer leigo sabe que está errado isso. Então não existe mulheres laranjas, mulheres não podem ser usadas como laranjas, o direito da mulher não pode ser usurpado, o direito da mulher não tem que estar só no papel, o direito da mulher tem que estar na prática. O lugar de mulher é onde ela quiser estar. Pô, ainda somos o país do mundo com menos mulher no legislativo, no judiciário. Pô, nós precisamos dar oportunidade, pô. Imagine eu, sou suspeito para falar, né? Então é isso, pessoal. Eu espero ter contribuído de alguma forma, porque eu fico indignado, né? Muitas pessoas às vezes falam assim, Carlos, por que está acontecendo com você que você estava falando em sair do PT, você é o cara que sempre lutou pela esquerda, pela ideologia de esquerda e tal, porque quando ocorreu esse fato de pessoal comentando sobre a chapa fraude e tal, ninguém deu a cara a tapa. Ninguém deu a cara a tapa. Pessoas, tanto do municipal como do estadual, ficou um jogando pro outro. E que o municipal que tem que ver isso aí, porque o estadual tem que ver isso aí. Então, eu tendo uma companheira que teria chance de entrar também, que é suplente. Eu tendo pessoas de outros partidos que têm esse direito de entrar, se caso essa chapa for cassada. Mas as pessoas, elas se aquietaram, né? Então hoje eu venho aqui colocar minha cara a tapa, não tenho inimizade com ninguém, não estou falando mal de ninguém aqui, não é isso, a questão é o que é certo. Então um beijo para vocês, agora eu vou estar respondendo o chat aí, todos os comentários aí do chat, espero de alguma forma ter contribuído, e desculpa aqui que eu tô com um equipamento horrível, pequeno aqui, algumas coisas eu tinha que ler, e a dificuldade que o velhinho aqui já tá com trocar óculos e tal. Mas é isso, pessoal. Eu sou o Carlão Reviravolta, eu sou o Carlos Roberto, eu sou o cara que luto pelo próximo, luto pela ressocialização, para fazer o bem pelas pessoas e odeio injustiça. Eu trabalho pelo que é certo. E onde não há igualdade, eu levo a equidade. Então tamo junto nessa reviravolta. Deus vos abençoe abundantemente, um abençoado ano para vocês. E lembrando que a mudança é hoje, né? Lembrando que a mudança é hoje. Tamo junto nessa reviravolta. Beijão para vocês. Deus vos abençoe abundantemente. Vou estar respondendo vocês agora ali, conversando com vocês no chat ali, vou estar respondendo e depois qualquer coisa a gente vai ver, conversar e tal. Tamo junto. Beijão.